Boa noite, igreja. Boa noite. A graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus estejam presentes em nossas vidas nessa noite. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11, versículo 1. E logo em seguida nós vamos abrir também em Mateus, no capítulo 6, dos versos 5 a 15. Então leremos dois passos das Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 15. Diz assim a palavra: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Oremos. Bendito Deus, eterno Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, em Tua presença nós estamos, Senhor. E já temos louvado ao Senhor, orado ao Senhor, já temos partilhado da comunhão dos santos, mas ainda nos é necessário ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra a ser proclamada. Querido Senhor, fala conosco ao coração. Manifesta no Senhor a Tua vontade, aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. Nós nos submetemos à Tua vontade, porque cremos que o Senhor é Deus, é soberano, e que nada, nem ninguém pode obstruir a Tua vontade. Fala ao nosso coração, oramos assim no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Os dois passos das Escrituras que acabamos de ler dizem respeito ao Sermão do Monte, que em Mateus está agrupado em 3 capítulos, do versículo 1 do capítulo 5 ao versículo 29 do capítulo 7. No Sermão do Monte, Jesus é apontado como uma espécie de segundo Moisés. Moisés que do monte desceu trazendo as leis do Senhor gravadas em pedras. E agora Jesus trazia uma nova lei para Israel que, na verdade, não era nova, mas o cumprimento e a aplicação de tudo o que fora prescrito por Moisés e prometido pelos profetas. Uma lei não escrita em pedras, mas no coração dos homens, como profetizou Jeremias. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Não tratava o Sermão do Monte de um código de regras exteriores. Os fariseus transformaram nisto a lei de Moisés. Mas tratava o Sermão do Monte de uma coletânea de princípios, de valores, de ideais e de motivos de conduta para que os súditos do reino de Deus pudessem compreender e pudessem se portar. Por isso, podemos afirmar que o Sermão do Monte expressa a ética do reino de Deus. Entendam, naquele momento, os discípulos estavam com Jesus numa ambiência propícia, perfeita para uma sala de aula em ar livre. E os discípulos
conforme relatou Lucas, se sentiam bastante na liberdade de perguntar ao mestre sobre um assunto que os instigava, a oração. E eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ora, queridos, era comum em Israel que os mestres ensinassem seus discípulos muitas coisas, e também a oração. Os discípulos, entretanto, não careciam de modelos, eles tinham muitos modelos de oração. Como judeus, eles possuíam o modelo dos patriarcas, e a gente pode destacar aqui Abraão e Jacó, o modelo de oração dos profetas, como Jeremias e Abacuque, ou o modelo de oração de Davi, de Jó e de tantos outros heróis da fé. Havia também o modelo dos fariseus, que depois vamos falar sobre isso, e não era um bom modelo. Mas havia o modelo de João Batista, que fazia parte do contexto, do cenário daquela época. Mas o que mais impressionava os discípulos não era o modelo desses homens, era o modelo de Jesus Cristo. O modelo de oração de Jesus atraía os discípulos, impressionava os discípulos, porque havia uma intimidade diferente de Jesus com Deus. Não se tratava de um relacionamento distante, um relacionamento para o qual se devia orar em pé e com as mãos levantadas, como faziam os fariseus. Mas o modelo de oração de Jesus era um modelo de intimidade, de verdade, um convite à intimidade que partia do próprio Deus vivo, o Deus amigo, o Deus próximo, o Deus amoroso. E isso, claro, captava o coração dos discípulos. Jesus, então, resolveu atender ao pedido dos discípulos e apresentou algumas lições de grande relevância para a oração, que nós queremos abordar neste sermão. Primeira lição: a oração exige sinceridade. A oração exige sinceridade. E orareis, e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Mateus 6:5. Aqui Jesus usa o imperativo negativo. Não sereis como os hipócritas. O hipócrita, queridos, era um ator, um dissimulador, um fingidor, alguém que vivia uma farsa. A hipocrisia, naquela época e naquele contexto, era um fingimento artístico. Os atores gregos ensinavam usando máscaras, as chamadas hipocrites, de onde surgiu a palavra hipocrisia. O hipócrita vivia como numa peça de teatro, e as outras pessoas eram sua plateia. E Paulo usou a mesma palavra para descrever a influência que um hipócrita poderia exercer na igreja, ao ponto de corromper líderes como Pedro e Barnabé. Está em Gálatas, no capítulo 2, versículo 13. E também os demais judeus dissimularam, ou seja, foram hipócritas, com ele, com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Claro que a hipocrisia trazia mal para o contexto da época. E Jesus estava dizendo para seus discípulos: vocês não precisam disto. Vocês não precisam de máscaras. Vocês precisam se apresentar assim como de fato vocês são. Ou seja, sejam sinceros. A palavra sinceridade significa sem cera. E a cera que era aplicada nos vasos de barro, depois de serem levados ao forno, escondia as trincaduras, as rachaduras. O bom comerciante, todavia, ele vendia vasos sem cera, porque era possível ver os defeitos daquele vaso. Então Jesus dizia para os seus discípulos: vocês precisam orar com sinceridade, com verdade. Vocês não precisam de cera. Vocês não precisam de máscaras. Diante do Pai nós somos o que nós somos. Amém? Cabe-nos uma pergunta: e nós? E a nossa oração? É sincera diante de Deus? Será que nós descortinamos o nosso coração, abrimos o nosso coração e falamos a Deus como quem fala a um amigo? Ou será que nós também estamos usando de máscaras, as máscaras da hipocrisia? Segunda lição: a oração exige simplicidade. Disse o Senhor Jesus: os hipócritas gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Na realidade, queridos, os hipócritas eram performáticos. Eles faziam a performance para orar, para serem vistos pelos outros. Não é? Os fariseus oravam de pé e com as mãos erguidas nas esquinas, nas praças, nas sinagogas, porque queriam ser vistos.
queriam ser percebidos. Jesus não estava proibindo aos discípulos de orarem com as mãos erguidas ou em pé. Não, não era nada disso. Jesus estava dizendo que não há uma postura pré-estabelecida para a oração. O que Jesus estava proibindo era a atitude performática que os fariseus, que os hipócritas apresentavam. Ele estava dizendo, vocês podem orar sentados, deitados, no leito, de joelhos, com o rosto no pó, andando pelo caminho. Nós podemos orar dirigindo o nosso carro, na repartição, no comércio, no ônibus, na viagem de férias, no lazer, porque não há uma postura padrão. É isso que o Senhor está falando. Jesus também não estava proibindo as orações públicas, estava dando importância ao que realmente importava, que era a atitude da oração. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, a oração exige simplicidade. Sejam simples. Você não precisa ser rebuscado diante de Deus. Portanto, devemos ser simples, porque a forma da oração não é o que mais importa. O que mais importa é o nosso coração. Amém? Terceira lição. A oração deve ser feita a Deus. Disse Jesus, os hipócritas oravam para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Parece estranho dizer que a oração deve ser feita a Deus, sim ou não? Parece. Mas Jesus tinha razão. O texto está dizendo que aquele tipo de oração dos hipócritas não era endereçada a Deus, mas aos homens. E havia uma razão para isto. Se tratava de uma autopromoção, de uma autopublicidade, de se demonstrarem para as pessoas. E não pensem que isso era bobagem, porque não era. Havia um fito. Aquele comportamento tinha um fito daqueles religiosos se perpetuarem no poder, de continuarem dominando o povo. E qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. O pastor é apontado em muitos lugares como alguém especial que tem uma oração mais poderosa, que tem mais intimidade com Deus, e com isso ele acaba dominando a igreja. A igreja é objeto de dominação. E as pessoas se tornam dependentes do pastor, vem até mim, porque eu vou orar por você, eu vou quebrar a maldição que você carrega. Vejam que Jesus está denunciando algo extremamente sério. E Jesus reconhece que aquele comportamento apresentava resultados palpáveis, sim, porque os hipócritas recebiam dos homens exatamente o que esperavam receber. Eles recebiam proeminência, status, aplausos e continuavam dominando, exercendo o poder no povo. Nada poderiam receber de Deus, porque não oravam a Deus. Jesus estava dizendo para os discípulos, vocês não precisam disputar lugares, não precisam disputar posições, não precisam de aplausos, vocês são diferentes dos hipócritas. Então entendam isso. Agora, será que a minha oração, a sua oração, a nossa oração, a oração que fazemos hoje não é buscando a recompensa dos homens também? Para as pessoas olharem e dizerem, olha, que linda oração essa pessoa faz. Palmas para você. Que linda oração, que capacidade você tem, que fluência de ideias, que argumentação na oração. Oração não é para isto. Oração é para buscarmos relacionamento vivo com Deus que nos salvou. Quarta lição. A oração requer intimidade. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus disse, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Repare nas expressões, quarto, fechada a porta, a teu pai e em secreto. Todas essas palavras apontam para a intimidade com Deus. Nosso quarto é o lugar de intimidade, de privacidade, e é onde nós vamos estar com Deus. Entendam que existe a oração privada e existe também a oração pública, mas ambas carecem de intimidade com Deus. Não só no nosso quarto, mas também na igreja quando oramos. Precisamos ser íntimos do Senhor. Jesus estava ensinando que não há um lugar específico, que o quarto pode ser tão importante
para a oração quanto o templo. Amém? A atitude de intimidade é o que fazia a diferença para Jesus. Outra coisa importante para compreendermos esse versículo é aquilo que ensina o professor R.V.C. Tasker, professor emérito de exegese da Universidade de Londres. Ele explica que a palavra grega traduzida como quarto é a palavra tameion, que era empregada para designar a sala-depósito onde se guardavam os tesouros. Assim, a implicação é que no quarto íntimo, em que o cristão ora normalmente, existem depósitos de tesouros aos quais ele pode sacar e aos quais ele também pode acrescentar. Na intimidade, nós formamos um tesouro na presença do nosso Deus. E o que Jesus estava dizendo? Ele explicava para os discípulos que a sua missão como filho era apresentar-lhes o Deus eterno como Pai. Um Pai íntimo, próximo, não mais distante. Um Pai bom e amoroso, um Pai que está junto. Alguém com quem podemos compartilhar nossas intimidades. Alguém que quer ser íntimo de nós. Que se dá intimidade e que requer nossa intimidade também. Temos intimidade com Deus. Temos essa capacidade de buscá-lo em intimidade. Quinta lição. A oração exige precisão. A oração exige precisão. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus 6 e 7. Jesus, para explicar para os discípulos a importância da precisão, ele condenou as vãs repetições dos gentios. Compreenda, a oração gentílica era marcada pela repetição exaustiva. E um exemplo que nós temos das Escrituras foi aquilo que aconteceu no Monte Carmelo, está lá em 1 Reis, no capítulo 18, quando os sacerdotes de Baal e de Astarote, cerca de 850 sacerdotes, oravam ao seu Deus de manhã até o meio-dia. Uma única oração que dizia: Ah, Baal, responde-nos. 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 Desde a manhã até meio-dia. E Baal respondeu? Não. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Eu não sei se vocês conseguem imaginar essa cena. E aqueles 850 profetas, sacerdotes de Baal e de Astarote, ao redor do altar, fazendo essa mesma oração: Ah, Baal, responde-nos. Manquejando, arrastando as pernas. Daqui a pouco passaram a se cortar e a sangrar. Que imagem absurda! E aquilo, com certeza, irritou a Elias. E Elias, não se aguentando mais, passou a zombar deles. Diz a palavra: ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai a altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Adiantou? Claro que não. Agora reparem, queridos, quando chegou a vez de Elias orar, depois de refazer o altar, ele disse: Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que, segundo a Tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-nos, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Quanto tempo de oração? 10 segundos? 15 segundos? E o resultado? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis 18, 37 e 38. Uma oração precisa. Elias foi direto ao ponto. Por isso que Jesus estava orientando seus discípulos. Jesus fala que há uma presunção no muito repetir. Qual presunção é esta? Que serão atendidos. Agora eu gostaria que você percebesse um pouquinho, entrando um pouco na exegese do texto. O verbo utilizado por Jesus para descrever a ação de vãs repetições, de usar palavras sem sentidos, vazias, ocas, é o verbo grego batalogeu. Que é importante falar isto?
Porque para nós, no português, muitas palavras que existem para exprimir a fala, o discurso, são muito parecidas em seu sentido. Falar, dizer, proclamar, ensinar, são muito parecidas. No grego isso é diferente. O batalogeu significava que era a mesma coisa que um papagaio fazia quando repetia frases sem sentidos, e que de tanto repetir somente trazia irritação ao seu dono. Isso era o batalogeu. Quando um mestre falava em Israel, o verbo utilizado não era o batalogeu, era o laleu. Quando o pastor está pregando no púlpito, ele está fazendo aqui um aportuguesamento, ele está laleando. Proclamar é lalear. Já a expressão utilizada para o muito falar é a polulogia. Por que isso é importante? Porque as muitas palavras funcionavam para Cristo como poluição. Estavam poluindo. Era coisa demais que não era necessária, coisa que não garantia o atendimento do pedido, pelo contrário. Soava aos ouvidos de Jesus como uma criança que apenas aborrece sua mãe com sua insistência rebelde. Mãe, me dá sorvete? Não, querida, está na hora do almoço. Mãe, me dá sorvete. Mãe, me dá sorvete. Mãe, me dá sorvete. A mãe vai dar sorvete? Não, claro que não. É isso que Jesus está dizendo. Nada de batalogeu, repetições vãs, nada de polulogia, muitas palavras que poluem a oração, nada disso. Jesus está dizendo para os seus discípulos, sejam diretos, sejam precisos, sejam assertivos. Vocês podem ir direto ao ponto, porque o Pai está para ouvi-los. Não precisa fazer círculos, caminhar 40 anos em torno do deserto. Agora, cuidado. Jesus não está dizendo que não podemos gastar tempo em oração. Não é isto. Ele estava dizendo, cuidado com a presunção. Cuidado. Não sejam presunçosos. Notem que o tempo em que empregamos na oração está diretamente vinculado ao quanto gostaríamos de estar na presença de Deus. Quanto amamos estar na presença do Pai. Na verdade, devemos fazer como Paulo orienta. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está em 1 aos Tessalonicenses 5, 16 e 17. Orar em todo o tempo, porque para nós a vida é o culto. Na vida, no dia a dia, desde o início do dia até o último momento. E durante o sono nós estamos vivendo em culto a Deus. Então orem sem cessar. Sexta lição. A oração requer confiança em Deus. Mateus 6 e 8, Jesus disse, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Entendam. Jesus ensinava aos discípulos que deveriam confiar em Deus. Os hipócritas não confiavam em Deus. Mas os discípulos precisavam, sim, aprender a confiar no Deus que conhece as necessidades de seus filhos. Ele sabe do que você precisa. Aí vem uma pergunta. Pastor, se Deus sabe a necessidade de seus filhos, por que então devemos orar? Por que então devemos pedir? Por duas razões. Eu gostaria que você guardasse no seu coração. A primeira delas, porque o Deus soberano, o Senhor, o Criador, o mantenedor de todas as coisas, determinou, segundo o conselho de sua própria vontade, no exercício de sua soberania, estabelecer a oração como meio pelo qual Ele ouvirá e atenderá à necessidade de seus filhos. Vou repetir. Porque Deus, o soberano, o Senhor, o Criador, o mantenedor de todas as coisas, determinou, segundo o conselho de sua própria vontade, no exercício de sua soberania, estabelecer a oração como meio pelo qual Ele ouvirá e atenderá às necessidades de seus filhos. Só isto já seria suficiente. Só essa razão. Mas há uma segunda razão. Lembre-se que oração pressupõe intimidade. E Deus, por meio da oração, Ele se faz íntimo de nós. Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer se dar a intimidade. Então, confiem em Deus. E orem. Busquem ao Senhor em oração. Sétima e última lição. A oração exige culto a Deus. A oração
exige culto a Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Isso é culto. Quando nós entramos à presença do Senhor, nós entramos com louvores em seus átrios. Isso é culto. Entendam, a oração dominical é composta de 6 petições. As 3 primeiras dirigidas ao Pai, as 3 primeiras e as 3 últimas dirigidas ao homem. Mas antes disso, em primeiro lugar, Jesus ensinava aos seus discípulos que Deus é Pai e que habita nos céus. 2 ensinamentos: Deus é Pai. Segundo, Ele habita nos céus. Para Jesus, era importantíssimo que, primeiro, os discípulos entendessem que Deus é Pai. Era um novo paradigma. Compreenda, queridos, a dificuldade que tinha um judeu que nem mesmo o nome do Senhor poderia pronunciar. Agora, Jesus apresenta o paradigma de Deus como Pai. Como podia ser? O Pai é alguém do nosso convívio. Alguém que está na nossa casa e que nós estamos na casa dele. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos: entendam, Deus é Pai. Não mais aquela visão do Antigo Testamento onde Deus estava tão distante. O Senhor dos Exércitos está conosco. Mesmo assim, o salmista aproxima ele de Deus, quando ele diz: o Deus de Jacó. Amém? É o nosso refúgio, o Deus de Jacó. Se eu falo o Deus de Jacó, eu posso falar o Deus de Aloísio, o Deus de Henrique, o Deus do Reiner. Ele é o nosso Deus, o Deus que está próximo. E Jesus agora apresenta Deus como um Pai, muito mais próximo ainda. Jesus queria dizer aos discípulos: fiquem à vontade, porque vocês estão na presença do Pai. E na presença do Pai vocês têm liberdade. Se você chegar na casa do seu pai e você estiver com fome, o que você faz? Ora, você vai à geladeira e procura algo para comer. Ou então você vai em cima, né, do fogão e abre a panela e come o que tem. Você tem liberdade porque está na presença do Pai. Segundo, o que Jesus queria dizer? Jesus queria que seus discípulos entendessem a realidade dos céus. Os céus existem, eles são reais. Existe. E nós estamos a um passo do céu. Amém? Precisamos entender isto. O que importava para eles era que aqui não era a cidade permanente, como está escrito em Hebreus, no capítulo 3, versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, o coração dos discípulos não podia estar na terra, tinha que estar no céu. E Jesus ensina isso para eles. Jesus preparava seus discípulos para que a mente e o coração deles entendessem que a terra, embora a casa atual, era uma paroikia, um termo grego que significa dizer uma casa alheia. Não é a nossa casa, não é nosso destino final. Era transitória. Embora o lugar do cumprimento da nossa missão, da missão recebida como servos e embaixadores de Cristo, mas que a moradia eterna deles seria nos céus com a Trindade. Então Deus é Pai e Deus habita nos céus, lugar onde vocês habitarão com o Pai. Amém? Vejamos as 3 primeiras petições que são dirigidas ao Pai. Primeira: santificado seja o teu nome. Pense comigo. Será que há alguma coisa que nós possamos fazer para que o Senhor seja mais santo do que é? Sim ou não? Não, é claro que não. A Bíblia diz que não há sombra de variação em Deus. Ele é o que é. A palavra que ele mesmo, com a qual ele se apresenta a Moisés, ele disse: eu sou o que sou, que significa sou o que sou, estou sendo o que estou sendo e serei o que serei. Ele é o Deus de sempre, ontem, hoje, eternamente. Não há mudança nem sombra de variação. Então, o que Jesus queria dizer? Não há nada que possamos fazer para que Deus seja mais santo. Ele é 3 vezes santo, segundo Isaías. Ele é totalmente diferente de nós, ele é ontologicamente, o seu ser está distante de nós. E é exatamente isso que significa a palavra kadosh, a palavra santo. Deus é diferente, é distante, ele é o outro, eternamente o outro, mas aquele que se revela. Então, o que Jesus queria dizer? Jesus estava ensinando que depois que os discípulos foram alcançados por Deus, regenerados, convertidos em Cristo, Ele, Deus, então começara o processo de santificação. E a salvação
e a história, a vida e a família dos discípulos, o modo de pensar, de agir dos discípulos, bem como a maneira santa de se portarem, a partir de então, faria com que o santo de Israel, o santo da igreja, fosse conhecido pelos de fora. A minha atitude como cristão, a minha forma de viver em santidade, vai apontar: eu sirvo um Deus santo. É isso que Jesus está falando. Vivam de tal modo que o vosso viver santifique a Deus. Segunda petição: venha o teu reino. Em Mateus 4:23 está escrito: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O reino de Deus era, então, inaugurado por Jesus de Nazaré, o rei. O rei havia chegado. Mas ainda, o reino não estava implantado plenamente. Jesus ensinava, então, para os seus discípulos que em breve o seu reino estaria implantado definitivamente e plenamente. Que eles aguardassem e que orassem por isso. E com base nesta verdade, o coração dos discípulos deveria aguardar. E aguardar em oração. Louvado seja o Senhor. A realidade do sofrimento presente, das lutas, da presença do pecado, em breve tudo isso seria dissipado pela suplantação do mundo pecaminoso, pela chegada definitiva e completa do reino de Deus, do reino glorioso, majestoso e imarcessível. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor estava dizendo para os seus discípulos: perseverem em oração, acreditem, o reino virá. Louvado seja o Senhor. Não se embaraçem, pois, com os negócios desta vida, foquem no reino de Deus. Amém? Terceira petição: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A terceira petição está em consonância com as duas primeiras. Entendam, se os discípulos passariam a confessar a existência de um Deus santo e de um rei soberano, o passo seguinte seria aceitar que a vontade dele fosse integralmente cumprida. Deus é soberano em sua vida? Deus é santo? Então cabe a você aceitar a vontade dele e orar para que ela seja cumprida integralmente. Lembre-se que um servo deve sempre se submeter à vontade do seu Senhor. Este versículo reconhece a posição elevadíssima de Deus e o lugar que o homem ocupa. Então, nada de decretar para Deus cumprir. Nada de declarar para Deus fazer valer. Nada disso. Nós somos servos. E, humildemente, nós entramos na presença desse Senhor que é soberano. Amém. Vejamos agora as 3 últimas petições que são dirigidas ao homem. Quarta petição: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Primeiro, Jesus estava ensinando aos discípulos que eles devem se preocupar com as coisas básicas da vida. E, na verdade, queridos, nós não precisamos de muito para viver de forma digna. Não é verdade? Por isso, Jesus afirmava que o Pai garantia para eles o essencial para uma vida estável. No sentido contrário, é que Tiago vai ensinar. No sentido contrário, a forma que as pessoas agiam. É que Tiago vai ensinar: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4:1. O que nós precisamos? O Senhor vai nos dar. Tudo do que precisamos, o Senhor vai nos dar. É isso que nos garante a oração dominical. Louvado seja o Senhor. Segundo, Jesus afirmava que o Pai lhes garantiria o essencial para uma vida estável. Já lemos. Terceiro, Jesus usou a expressão pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, para exprimir a ideia do cuidado diário do Pai e da nossa condição de completa dependência, porque se precisamos do alimento diário, importa dizer que diariamente nós precisamos estar na presença do Pai pedindo: dai-nos o pão de cada dia. O pão diário. Não é o pão de todos os dias num único dia. Não foi assim com o maná.
O Senhor, em todos os dias, em todas as manhãs, trazia o maná e as pessoas só podiam pegar a porção para o dia, exceto na sexta. Colhiam 2 medidas, porque no sábado eles não poderiam colher e não havia maná no sábado. Pão é diário. O Senhor vai cuidar de cada um de nós diariamente, suprindo as nossas necessidades. Amém? Quinta petição. E perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado nossos devedores. Lá no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, ele usa, no lugar da palavra dívida, ele usa a palavra pecado. O que faz todo sentido para nós, porque o pecado nos coloca em grande dívida com Deus. Então Jesus ensina para os seus discípulos a pedirem perdão, porque a única forma de se verem livres do enorme peso, da enorme dívida do pecado, era por meio do perdão. Senhor, perdoa, porque eu não posso pagar. Não há como entrar em comunhão contigo se o Senhor não perdoar. Mas eu quero ressaltar e chamar a sua atenção para uma importância que Jesus destaca nesse texto. Uma das coisas mais tristes é quando nós ouvimos, falo das pessoas do mundo não, falo das pessoas de dentro da igreja, pessoas que são arroladas como membros de nossas igrejas. Pessoas que dizem, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. Talvez você conheça alguém que já tenha falado isso. Eu não perdoo de forma nenhuma, eu não perdoo. Isso só mostra que não conhecem a Jesus. Só mostra que nunca foram regenerados e nunca passaram pelo processo da conversão, que não são filhos de Deus. A única forma de entrar na igreja é por meio do perdão. E a única forma de permanecer também é por meio do perdão. Esse assunto é tão sério que Jesus voltou a repeti-lo no final da instrução, nos versículos 14 e 15. Ele disse, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não podemos brincar com coisa séria. É um assunto sério. Precisamos perdoar. Quando nós não perdoamos, nós estamos nos auto-envenenando. Perdoe. Sexta petição. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus ensinava a seus discípulos que é somente por Deus e em Deus que conseguimos vencer as tentações. É como se o discípulo devesse passar a orar da seguinte forma, Senhor, eu não quero pecar contra Ti, mas eu sou fraco e eu preciso da Tua ajuda para não pecar contra Ti. Compreende? Como se ele orasse assim, Senhor, livra-me do pecado e ajude-me, pois a simples possibilidade do pecado já me deixa vulnerável. Importa dizer que o discípulo deve estar preocupado com a prática do pecado, sim, e com a possibilidade da prática do pecado. Muito maior é o peso. A quem mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Amém? O mal consistia numa presença potencial antes de ser cometido. E o perigo que isto representava deveria ser motivo da preocupação dos discípulos. E, finalmente, falar um pouco sobre o texto que está entre colchetes aí na Bíblia. Esse texto é a repetição do que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, que diz, Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Está entre colchetes, porque essa expressão não fazia parte dos papiros, dos manuscritos mais antigos. Por isso está entre colchetes. Mas vejam, isso indica que os copistas resolveram, ao reproduzirem o texto, acrescentar essa expressão final, porque entenderam a importância, a relevância, a pertinência do ensino de Jesus em consonância com o Antigo Testamento. Isto foi bem recebido pela comunidade dos fiéis na época, além de
não alterar qualquer coisa no sentido do ensino do texto de Jesus. Então podemos sim orar, podemos assim aceitar. Eu gostaria de concluir esse sermão me fazendo valer da parábola do juiz iníquo, que está em Lucas, no capítulo 18, versículos de 1 a 8. Nela, Jesus apresenta o nosso dever de perseverar em oração e de nunca esmorecer. Jesus conta a história de um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum, e de uma viúva que o importunava pedindo-lhe que julgasse a sua causa. No princípio, aquele juiz não dá importância para aquela mulher, mas depois, por causa da importunação, ele resolve atendê-la. E Jesus fez a seguinte comparação: se um juiz iníquo atendeu uma viúva por causa da importunação, entenda, as viúvas, não raras vezes, são apontadas no texto bíblico como pessoas que têm seu direito aviltado, ao lado dos órfãos, dos pobres e dos estrangeiros pobres. Então, aquela viúva não tinha qualquer vínculo com aquele juiz, mas o juiz, para se ver livre dela, julgou sua causa. Aí Jesus compara dizendo o seguinte: não é Deus incomparavelmente melhor do que aquele juiz? Ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ele fará justiça. Então, queridos irmãos, por que estamos desistindo da oração? Por que não temos sido atraídos pela oração, como aconteceu com os discípulos de Jesus? Por que nós não comparecemos no culto de quarta-feira, que nós tiramos para orar? Amanhã entraremos a 4ª semana de oração. 5ª? Obrigado. E por que a gente não vem? Por que nós não priorizamos a oração? Por que não nos encanta, não nos fascina a oração de Jesus, como aconteceu com os discípulos? Por que não? Então não desistam da oração. Se apliquem à oração. Pode parecer que Deus esteja demorando, mas só parece. Só parece. Persevere, e o Senhor ao seu tempo te atenderá. Nós cremos que o nosso Deus nem tarda, nem falha. Ele vem na hora certa. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus, é bom estarmos em Tua presença. Obrigado, Senhor, por Tua palavra lida e proclamada nessa noite. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que se revela por meio da Tua palavra e que revela a Sua santa vontade. Obrigado, Senhor, porque Tu tens falado conosco a partir desse púlpito. Tu tens falado com a Tua igreja a partir da proclamação digna, verdadeira da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos tem deixado enganados. Obrigado, Senhor, porque assim como os discípulos foram atraídos à oração, nós também podemos ser. Senhor, que as palavras que foram pregadas nessa noite não caiam no esquecimento, Senhor. Que nós possamos aplicar o nosso coração, a nossa vida em oração, entendendo a vida como culto. Oh, Senhor, continua falando a nós, cada um, cada homem, cada mulher, cada um de nós, desde o mais jovem ao mais idoso. Fala com teu povo, Senhor. E ensina-nos, Senhor, a bênção de estarmos no quarto. Entender sob a expressão Yahvé chamar. Ele está ali no quarto, ao teu alcance. Entra e fala com Ele. É ali. Não é lá, distante. Não, é ali. Ao seu inteiro dispor. Ele quer ter comunhão contigo. Oh, Senhor, ajuda-nos a entender isso. Que o Senhor quer ter comunhão conosco. Que o Senhor quer intimidade conosco. Que nós sejamos impactados pelo modelo de oração de Cristo. Assim como aconteceu com os discípulos. Tem misericórdia de nós, Senhor.
tem misericórdia e aplica a tua palavra no nosso coração. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.